Bom dia, boa tarde, queridos. Que a graça e a paz de nosso Deus estejam sobre todos nós, que nós possamos nesta manhã estarmos vivendo a alegria da vida e nos preparando para a tarde, para caminharmos com Deus. Quero convidá-los a todos para uma palavra de oração. Paizinho querido, Pai de amor, neste momento nós nos curvamos diante de Ti com a intenção de nos prepararmos para o Teu reino, de aprendermos de Ti, de ouvirmos a Tua voz falando aos nossos ouvidos. Portanto, Pai de amor, nós te pedimos que neste momento aceites a nossa oração. Te pedimos, ó Deus, que permitas que o Espírito Santo possa arguir através dos seus dons diante de Ti em nosso favor. Te pedimos que nos justifiques no sangue precioso, na vestimenta preciosa de Jesus Cristo. Ó Senhor Deus, dá-nos uma tarde feliz. Abençoa-nos nesta meditação, para que ela possa falar profundamente ao nosso espírito, à nossa alma. Te pedimos isto em nome, por amor de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o título da nossa meditação é O Valor da Bíblia. Eu colocaria um pouco diferente. Eu talvez colocasse assim, o valor da escolha, o valor do livre-arbítrio, porque a Bíblia tem o seu valor, mas eu preciso primeiro aceitá-la como a palavra de Deus. Eu preciso fazer a escolha de que queira que a Bíblia tenha um papel preponderante na minha vida. Muitas vezes eu tenho um rótulo de que sou um crente, eu tenho um rótulo de que sou fiel, mas na prática eu não abro a Bíblia, eu não a leio, eu não a consulto, eu não ando com Deus mediante a sua palavra, eu não ouço a voz do Espírito Santo falando aos meus ouvidos, meus olhos não percorrem as palavras sagradas, e então eu me coloco como uma pessoa salva, uma pessoa santa, uma pessoa separada, quando, na verdade, eu sou capaz de gastar muito tempo diante de uma partida de futebol, diante de um programa de televisão, diante de uma novela, diante de coisas que com certeza me separam de Deus. Mas quando se fala de gastar 5 minutos para ouvir a palavra de Deus, aí complica. Você sabia que nós falamos por minuto de 100 a 130 palavras e que quando eu estou num púlpito que eu tenho que medir as palavras que vou falar, então eu falo de 80 a 100 palavras por minuto e eu não tiro um minuto sequer para falar para o meu ouvinte, para o meu amigo, para o meu colega, para o feirante, para o farmacêutico, para o mercadista. Eu não tiro um minuto para falar da palavra de Deus. Eu poderia dizer de 100 a 130 palavras e com certeza eu falaria palavras de vida, mas eu não tenho tempo nem para ler. Eu sou incapaz de ler. Eu não leio, eu tenho dificuldade para ler. Claro, você vai ter dificuldade a vida toda porque você nunca lê. Pega a tua Bíblia, leia em voz alta. Voz alta, eu estou sendo bem claro. Pronunciando as palavras, procurando pronunciar corretamente. E dentro de pouco tempo você estará lendo velozmente a palavra de Deus. Mas você tem dificuldade para ler. Claro, você não lê a Bíblia. Você não participa disso. Eu não estou falando de todos. Existem pessoas fiéis. Existem pessoas que são maravilhosas. Aqui no grupo nós temos, por exemplo, pessoas que antes de fazer a oração, após o pôr do sol, após o meio-dia, elas primeiro ouvem a meditação. E a gente sente nas suas palavras que ela ouviu. Outras há que passa a meditação, oram coisas que não tem nada a ver com a meditação que acabamos de ouvir. Nada a ver, não tem referência. Falam de outro assunto completamente fora do contexto. É colocada a oração, mas nós vemos que essa pessoa, além de não ler a Bíblia, também não tem tempo para ouvir a palavra de Deus. É triste isto. Eu estou falando de uma coisa terrível, uma coisa que com certeza deveria impactar a nossa vida. E isso é importante, por isso estamos mencionando aqui nesta meditação. Nós precisamos saber fazer escolhas. 5 minutos com Deus.
por dia é muito? Não é. 5 minutos nós estamos usando para fazer essa meditação, e muito mais do que 5 minutos. Olhe bem quantos minutos nós estamos refletindo sobre a palavra de Deus. Cada dia. Normalmente mais de 10 minutos. Isso porque nós buscamos ser urgentes, curtos, para não sermos pesados. Então, o valor da Bíblia. Qual o valor da Bíblia em minha vida? Como é que eu uso o meu livre-arbítrio? Então, eu quero contar uma historinha. Há muitos anos, existiu um homem muito rico que, no dia do seu aniversário, convocou a criadagem à sua sala, ao seu ambiente, à sua casa, à sua mansão, para receberem presentes. Colocou-os à sua frente na seguinte ordem: primeiro o cocheiro, depois o jardineiro, a cozinheira, a arrumadeira e, finalmente, o pequeno mensageiro. Em seguida, dirigindo-se a eles, explicou o motivo de os haver chamado até ali, que era seu aniversário, que ele estava grato a Deus, estava grato ao trabalho de todos eles, e, por fim, fez-lhes uma pergunta, esperando de cada um a sua própria resposta. E essa foi a pergunta feita: o que você prefere? Você prefere receber agora esta Bíblia ou este valor em dinheiro? E então apresentou uma boa soma diante deles. Eu gostaria de receber a Bíblia, respondeu pela ordem o cocheiro, mas como não sei ler, nunca aprendi a ler, o dinheiro me será bastante útil. Recebeu então aquele dinheiro de valor elevado na época e agradeceu ao patrão. Este pediu-lhe que permanecesse em pé no seu lugar. Agora era a vez do jardineiro fazer a sua escolha, e, escolhendo bem as palavras, falou: minha mulher está adoentada, e por esta razão tenho necessidade do dinheiro. Em outras circunstâncias escolheria sem dúvida a Bíblia, mas por enquanto eu prefiro o dinheiro. E também recebeu o valor. Como aconteceu com o primeiro, ele também permaneceu na sala após receber o valor das mãos do patrão. Agora, pela ordem, falaria a cozinheira, que teve tempo de elaborar bem a sua resposta. Eu sei ler, porém nunca encontro tempo para sequer folhear uma revista. Portanto, aceito o dinheiro para comprar alguns vestidos novos para mim. Eu já possuo uma Bíblia e não preciso de outra, assim prefiro o dinheiro, informou a arrumadeira em poucas palavras. Finalmente chegou a vez do menino de recados. Sabendo-o bastante necessitado, o patrão adiantou-se em dizer-lhe: certamente você também irá pedir dinheiro para comprar uma nova sandália, um sapato, algumas coisas que você quer. Não é mesmo, meu rapaz? Muito obrigado pela sugestão. De fato, estou precisando de um calçado novo, de algumas coisas, mas vou preferir a Bíblia. Minha mãe me ensinou que a palavra de Deus é mais desejável do que o ouro, do que todo o dinheiro do mundo, disse o pequeno mensageiro. Ao receber o bonito volume, o menino feliz o abriu e nisto caiu aos seus pés uma rica moeda de ouro. Virando outras páginas, foi deparando com outros valores em notas, valores muito altos. Vendo isso, os outros criados perceberam o seu erro e, envergonhados, deixaram o recinto. A sós com o menino, disse-lhe comovido o patrão: que Deus o abençoe, meu filho, e também a sua mãe, que também o ensinou a valorizar a escolha, a palavra de Deus, o seu livre arbítrio. Josué 24:15 diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Jordão, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sim, hoje você pode fazer a escolha, querido irmão, querida irmã.
Hoje você pode escolher a quem servir, você pode escolher ficar 1 hora ou 2 diante da televisão, ouvindo novelas, ouvindo rádio, músicas profanas. Você pode escolher ficar no portão conversando e tagarelando com alguém sobre a vida de alguém. Você pode escolher passar seu tempo falando mal de alguém. Você pode escolher usar seu tempo para ficar 2 horas no cabeleireiro ou fazendo as unhas. Você pode escolher seu tempo de 1000 maneiras diferentes e usá-los para a honra e glória tua e, entre aspas, de outro. Mas eu creio que você também pode escolher passar algum tempo com Deus. Quem sabe meia hora, ou menos, ou mais. Você poderia pegar a Bíblia, ler um capítulo, verso por verso, lendo e meditando, lendo e meditando. Cada verso que lê diz: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com este verso? O que eu aprendo aqui? Como é que isto aconteceu? Por que aconteceu? Para onde isto conduz? E você pode fazer algumas perguntas sobre o verso para Jesus e ele com certeza vai te dar a resposta. E você passa para o verso seguinte, não tem pressa de ler, lê o capítulo inteiro, 2 capítulos, 3, se ajoelha e ora. Começa orando por você mesmo, ora pelo seu pai, pela sua mãe, depois você ora pelo seu vizinho, não por todos os vizinhos, mas pelos vizinhos que você conhece o nome, e então você menciona o nome, menciona a necessidade do vizinho, porque você o conhece bem, você sabe da sua necessidade. Aí você ora pelos irmãos da igreja, por aqueles que passam necessidades espirituais, aqueles que passam necessidades físicas, e assim você vai orando por um e por outro, por um e por outro. E no final você descobre que você escolheu servir ao Senhor. Aí quando você encontra o vizinho, diz: vizinho, hoje eu estava ali na minha câmara de oração, no meu quarto onde eu travo minha batalha com Deus, e eu me lembrei de você e eu orei por você. Eu clamei a Deus. Sabe aquela sua necessidade, eu pedi a Deus que abençoasse, que Deus tivesse compaixão e misericórdia. E eu tenho orado por você, querido vizinho. Eu quero um dia vê-lo no céu. Jesus vai voltar e você pode conversar bastante tempo com o vizinho. Não falando mal dos outros, mas falando bem do vizinho, falando bem de Deus para ele. Sabe? Aí você encontra o irmão da igreja, diz a mesma coisa. E você vai gastar o tempo todo, a sua vida toda, fazendo e falando da vontade de Deus. Querido irmão, você pode fazer a escolha. Hoje você deve escolher a quem servir. Você pode escolher servir aos deuses estranhos. Você pode escolher servir a deuses que não são Deus. Ou pode escolher servir ao Senhor. Faça a sua escolha hoje. Que o Senhor te abençoe. Oremos. Paizinho querido, Pai de amor, nós hoje, como meditação, ouvimos a Tua voz nos dizendo que nós podemos fazer as escolhas certas. O Senhor falou aos nossos ouvidos. Ouvimos a Tua voz neste instante. O Senhor clamou ao nosso coração para que nós fizéssemos uma reforma espiritual em nossa vida. Eu ouvi a Tua voz falando aos meus ouvidos, ó Deus, e como é gostoso quando o Senhor fala, como é gostoso quando o Senhor nos instrui, mas depois vem a parte difícil, Senhor. Nós não conseguimos fazer, precisamos de Ti, porque sem Ti nada podemos fazer. Então nós te pedimos que, além de falar aos nossos ouvidos, que o Senhor nos sustente, que nos dê ânimo, que nos oriente, que nos leve, nos carregue no colo, para que nós sejamos vencedores. Ó Paizinho, abençoa teus filhinhos, abençoa todos, abençoa aqueles que estão no leito de dor, aqueles que clamam a Ti devido à sua necessidade espiritual, aqueles que estão passando necessidades físicas ou materiais. Muitas vezes falta emprego, muitas vezes o dinheiro não dá para pagar as contas. Ó Deus, tem misericórdia dos teus filhinhos. Tem misericórdia do meu lar também, ó Deus, da minha esposa, da minha filhinha e de mim também. Nos abençoes. Nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém.